Boa noite, igreja. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em 1 João, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Os irmãos que tiveram aqui na última vez que eu preguei, devem lembrar que nós pregamos João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, e falamos sobre a comunhão com Deus, que a comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus, ela é impedida por causa do nosso pecado, mas graças a Cristo, ela é restaurada. Então, continuando a exposição em 1ª Epístola de João, vamos ler o capítulo 2, que diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também anda assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está nas trevas e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, pedimos a Ti que o Senhor nos ilumine, Senhor, para expor a Tua palavra, que o Senhor possa falar com nossos corações e que, através da Tua palavra, o Senhor venha nos transformar cada vez mais. E que nós possamos guardar também ela em nosso coração para não pecar contra Ti. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o tema desta noite da pregação será os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor para nossas vidas, a Bíblia mostra que ele é fundamental. Isso é o que a Bíblia mostra. Para você, o que o mandamento do Senhor é? Para você, o mandamento do Senhor é uma lei que você tem que andar nela todos os dias? Ou, dependendo do seu humor, você guarda, ou você esquece, ou você nem lembra mais dele? O que é o mandamento do Senhor para você, meu irmão? A Bíblia mostra que é a maneira que conhecemos a Deus e mostra também a santidade de Deus. Permita-me fazer uma ilustração para você entender o quanto o mandamento do Senhor é importante. Um rei, com o seu reinado, as pessoas que viviam no reinado desse rei viviam sem leis. Esse rei não tinha feito nenhuma lei para este povo. E o povo vivia totalmente desordenado. Não havia limites, ninguém respeitava ninguém. E o rei viu que o seu reinado estava sendo destruído. E não era por forças inimigas, mas sim uma força de dentro do reinado dele, que eram as pessoas, porque elas viviam de qualquer forma, ninguém respeitava ninguém. E o rei viu que não estava prosperando. Aonde ele decidiu que não é bem assim. Temos que mudar o jeito que nós vivemos. Porque se nós continuarmos a viver assim, iremos nos destruir. Assim o rei passou os dias com esse pensamento, chegou a sonhar com essa situação, até que a partir de um momento ele decidiu em criar mandamentos, leis. Ele reuniu os seus servos foram a ouvir o rei expôs a sua queixa
e disse que era fundamental que criassem mandamentos, porque ninguém poderia viver do jeito que estava vivendo, porque chegaria um prazo bem curto, todos iriam morrer, iriam acabar aquele reino. Assim os servos concordaram com o rei e logo eles começaram a bolar mandamentos, ensinamentos, ordens para que o povo cumprisse. Demorou-se 10 meses para cumprir todos os mandamentos que o rei quis. E assim, terminado, imediatamente o rei ordenou que se espalhasse esses mandamentos para o povo e que o povo imediatamente passasse a cumpri-los. O povo imediatamente rejeitou, porque viu aquilo como uma ofensa, o rei ofendendo a eles. Mas com o passar do tempo, o rei foi explicando, foi expondo, cada vez mais, distribuindo, e a nação começou a aceitar. E imediatamente, quando a nação começou a aceitar, eles logo viram uma mudança no reinado, logo viram uma prosperidade, logo viram alegria, que antes não se tinha antes. Era só desordem, porque ninguém respeitava ninguém. Em menos de um ano, o rei viu um crescimento muito grande no seu reinado. E assim todos se alegraram com o rei, porque o rei, com a sua sabedoria, estabeleceu mandamentos. E o povo viu que um povo sem mandamentos é um povo sem ordem. Meus irmãos, se Deus não nos desse mandamento, nós estaríamos numa desordem total. Se Deus não lhe desse os mandamentos dele, nós nunca saberíamos como ele é, porque só sabemos que ele é santo por causa do rigor da lei, que não aceita erro. O mandamento do Senhor é tão importante como o sol que brilha, como a lua que vem à noite. O mundo não pode viver sem os mandamentos do Senhor. E o cristão, principalmente, não pode viver sem os mandamentos do Senhor. E é nesse interesse que João escreve a sua carta. E no capítulo 2, versículo 1, olhe comigo, ele diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essa carta tem dois objetivos. João diz que é para eles não pecar, e no versículo 4 do capítulo 1, ele diz: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então o objetivo de João era que o povo fosse feliz e que eles não pecassem. Por isso que ele estava escrevendo esta carta. E ele diz: para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Advogado é uma palavra que no original é como se tivesse alguém ao lado. Jesus não está ao nosso lado para nos prejudicar, mas sim para ajudar. João diz: eu escrevo para que vocês não pequem, mas se vocês vierem a pecar, não se desesperem, porque nós temos um advogado. E esse advogado que está ao nosso lado é Jesus Cristo. E por que Jesus Cristo está ao nosso lado? Ele vai responder no versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que é propiciação? No Antigo Testamento, a propiciação era feita por animais. O pecador pegava um animal de acordo com a lei, levava até o sacerdote, oferecia e assim aplacava a ira de Deus. Então, propiciação é um ato, é uma oferta que o pecador oferece a Deus para que Deus o perdoe, para que Deus não o castigue. E Jesus foi essa oferta. Ele se entregou por nós para que Deus não nos castigasse, mas Deus castigou ele na cruz. E através dele temos a nossa redenção dos nossos pecados, o perdão pelos nossos pecados. Por isso que ele é a propiciação perfeita. No Antigo Testamento as pessoas tinham que levar o animal, oferecia o animal, ok, perdoado o pecado. Passava mais um tempo, voltava a pessoa novamente para oferecer mais uma vez uma propiciação para que o pecado fosse perdoado de novo. Mas Jesus não. Jesus se ofereceu uma vez só.
o sacrifício perfeito, não tendo mais necessidade de sacrificar mais boi, ovelha, andar de joelhos para lá e para cá. Não há nenhum outro sacrifício que supere o de Cristo. Ele se ofereceu uma vez e uma vez por todas. Ele é a propiciação perfeita. João, quando diz que ele morreu pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, João não está dizendo que Jesus morreu por todo o mundo. Nós sabemos que Jesus morreu somente para os seus eleitos, para o seu povo. Quando João diz o mundo inteiro, não é que ele está dizendo, Jesus morreu pelo mundo inteiro em si. Não, ele está dizendo, irmãos, Jesus morreu pelos seus pecados, mas também ele morreu pelos pecados dos outros crentes espalhados pelo mundo inteiro. Nós fazemos isso também direto. Se eu lhe perguntar, irmãos, quem veio na festa ontem? Você pode virar para mim e falar assim, veio todo mundo. Mas todo mundo vai caber aqui? O mundo inteiro vai caber aqui dentro? Não. Mas você entendeu o que é todos que você conhece, que compartilham da mesma fé que você. Então é isso que João está dizendo. Pelos pecados do mundo inteiro, é todos os crentes que estão espalhados pelo mundo, pelos crentes que já passaram, pelos crentes que estão e pelos crentes que irão vir. É isso que ele quer dizer quando Jesus morreu pelos pecados, não só nossos, mas também do mundo inteiro. No versículo 3, irmãos, ele continua dizendo, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos o seu mandamento. Se o conhecemos, se guardamos seus mandamentos, assim o conhecemos. Se você não guarda o mandamento dele, logo você não o conhece. É assim que João traz esse raciocínio. Quem o conhece, guarda seus mandamentos. Se você não o guarda, você não o conhece. Os mandamentos revelam como Deus é. Uma das coisas que nós podemos ver aqui é que João vai nos ensinar que guardar os mandamentos é andar como Jesus andou. Meus irmãos, vocês já viram essas pessoas, os colecionadores? Eles colecionam todos os tipos de coleção que faz parte do nicho dele, das coisas que eles gostam. Cada vez mais eles aumentam sua coleção, cada vez mais é um produto mais raro do que o outro, cada vez mais eles acumulam e sempre guardam em locais para preservar aquilo. Mas todos nós sabemos que tudo aqui vai acabar. Pode colecionar, pode guardar onde for, que o tempo irá consumir. Nós devemos ter esse mesmo apego que esses colecionadores têm com os mandamentos do Senhor. E nós devemos guardá-los no local que se chama prática. Prática. A única maneira de nós guardarmos o mandamento do Senhor e mantê-los eles intactos em nossas vidas é através da prática. Praticar os mandamentos do Senhor. É isso que João quer que nós entendemos, guardar o mandamento do Senhor. E ele continua, aquele que diz, eu conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, se eu conheço e não guardo os mandamentos, sou mentiroso. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Quer ter o amor de Deus? Guarde a sua palavra. Guarde seu mandamento. Primeiro, João nos ensina, guarde, leia, guarde e pratique. No versículo 6 ele vai dizer, junto com o versículo 5 na parte B, ele diz, nisso sabemos que estamos nele. Versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse também anda assim como ele andou. Guarda, você o conhecerá, mas também o pratique como ele andou. Praticar. João diz para guardarmos os mandamentos e andar como Jesus andou. Somente guardar não significa nada. Você pode guardar um monte de roupa no seu guarda-roupa e não usar nenhumas. Não significa nada. Mesma coisa o mandamento. Você pode guardar todos, ler todos, mas se não praticá-los,
não adianta nada. Se não andar como Jesus andou, não adianta nada. E como que Jesus andou? Jesus não negou os seus impostos. Lá em Mateus 17, 25, 27, diz assim: sim, respondendo ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhes antecipou, dizendo: Simão, que te parece de que... Só um minuto, irmãos. De que te parece de que cobram os reis da terra impostos ou tributos, seus filhos ou dos seus estranhos, ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estárter. Toma, entrega-lhes por mim e por ti. Como Jesus andou? Jesus andou cobiçando? Não. João 8,50. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Se queremos ser como Jesus, que é o nosso padrão de conduta, teremos que andar como ele andou. Jesus não buscou a própria glória, Jesus não quis ser rico, Jesus não quis acumular riqueza, Jesus não quis ser o cara, ele somente quis fazer a vontade de Deus. E os mandamentos do Senhor é que nós fazemos a vontade dele. João agora, meus irmãos, no versículo 7, ele vai resumir o mandamento no amor. Que diz assim no versículo 7: Amados, não vos escrevemos mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. João diz primeiro: não vos escrevo mandamento novo. Mas depois ele diz: vos escrevo novo mandamento. João está dizendo que o mandamento que ele vai ensinar, que é amar o próximo, o amor, é antigo para aqueles que são os recebedores da carta, mas ao mesmo tempo ele é atual. O mandamento de amar o próximo é antigo, porém é atual. No versículo 9 ele diz: aquele que diz estar na luz, odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Meus irmãos, como que uma pessoa que diz que guarda os mandamentos do Senhor, diz que o conhece, mas odeia o seu irmão? Imagine um espelho. O espelho ele reflete a luz, né? Se o sol bater no espelho e você apontá-lo para um local que tem menos luz, ele vai refletir aquela luz. Da mesma forma somos nós com Deus. Se Deus está em nós, devemos também refletir o amor dele. Você já viu o diamante? O diamante, quando a luz passa nele, e você virar ele assim, ele vai passando os feixes de luz, vai refletindo na luz. Da mesma forma é nós. Se nós estamos cheios de Deus, o que nós temos que refletir? O amor de Deus. O que nós expressamos nos nossos atos é só um reflexo do que nós estamos nos enchendo, somente o que está dentro de nós. Mas a Bíblia diz que nós devemos refletir o amor de Deus, os mandamentos de Deus. E no versículo 10 ele diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. As trevas é tudo que a luz tem de bom, é o oposto, é as trevas. Se a luz ilumina os nossos olhos, as trevas os escurece, os cegam. Se a luz traz pureza, as trevas somente trazem impurezas. E por aí vai embora. Então João é bem claro: aquele que odeia seu irmão está em trevas, não está em amor, não está na luz. Se não está na luz, não está com Deus, porque Deus é luz. Tem um versículo que diz que a abominação para Deus é a desunião com os irmãos.
Seis coisas o Senhor odeia, a sétima ele abomina. E uma delas é a desunião entre os irmãos. O mandamento do Senhor, meus irmãos, serve para nos guiar num caminho reto de conduta. O mandamento do Senhor é necessário para nós. Ele é importante. O crente que não o guarde ou faz descaso com ele, ainda não entendeu que os mandamentos é o reflexo de quem Deus é. Para você ver como o mandamento do Senhor é importante, abra comigo em Salmos 19. Do versículo 7 ao versículo 9. Grava esse versículo aqui, do versículo 7 ao versículo 9, ou até mesmo 10. Grava, porque aqui é onde você vai ver que é o único Salmos que mostra o que é a palavra de Deus, o que é os mandamentos do Senhor. Diz assim no versículo 7: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O salmista diz: a lei do Senhor. A lei do Senhor é o ensino do Senhor. O que é o ensino do Senhor? O que ele faz? Ele restaura a alma. Restaurar a alma, a lei do Senhor é perfeita. O ensino de Deus é perfeito. Perfeito no sentido que não falte nada. O mandamento do Senhor não há falha. Nas leis no Brasil, sempre há um jeito de libertar os maus indivíduos. Mas na lei do Senhor não há falhas. Errou, acabou. Não há falhas, ela é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaurar a alma, ela vai fazer a sua alma ser o que ela deveria ser. O que a sua alma deveria ser? Ser alegre em Deus. É isso que a lei do Senhor vai fazer. Ela vai restaurar a sua alma ao ponto de ela se tornar o que ela deveria ser. Ele diz: o testemunho do Senhor é fiel. O testemunho do Senhor é o testemunho que Deus dá quanto à verdade. Deus diz: isso é verdade, então é a verdade. Esse é o testemunho do Senhor. O testemunho do Senhor é fiel. Fiel no sentido que é certo, não tem falha, não tem erro, é certeiro. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que é sabedoria? Sabedoria é perícia para se viver, é saber viver. O testemunho do Senhor te dará sabedoria aos simples. Simples é aquele tipo de pessoa que, qualquer pessoa que bata na porta dele, fala um monte de coisas bonitas e ele escuta aquilo, toma aquilo como verdade, nem procura questionar, ele acredita em tudo que o fala. A palavra do Senhor, para esse tipo de pessoa, que somos nós, dará sabedoria, perícia para viver. E no versículo 8 ele diz: os preceitos do Senhor são retos. Os preceitos do Senhor são retos no sentido, um caminho reto, não à esquerda, não à direita. Os preceitos do Senhor são retos, têm um objetivo, e o único objetivo é glorificar a Deus. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Alegrar o coração, ele vai fazer o seu coração saltitar de felicidade. Felicidade não dependendo da situação, mas independente da situação, a palavra do Senhor fará o seu coração saltitar de felicidade. Alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, puro no sentido que não há sujeira. Se eu pegar um copo e enchê-lo de água suja, e jogar uma moeda dentro,
vai ficar difícil ver a moeda lá. Mas se eu pegar outro copo e jogar somente água limpa e jogar a moeda, eu vou conseguir ver a moeda. Então é nesse sentido de pureza, que não há resíduos de impureza. É puro. Não há outras intenções além de glorificar a Deus. O temor do Senhor é puro e ilumina os olhos. Como eu disse, a luz ilumina nossos olhos, a escuridão, ela escurece. O mandamento do Senhor vai abrir os seus olhos, vai iluminá-los. Você vai ver coisas que antes você não via, achava normal, mas você agora vai ver coisas que realmente não glorificavam a Deus, e vai iluminar os seus olhos. Versículo 9. O temor do Senhor é límpido. Límpido no sentido de limpo, não há erro nele. É límpido e permanece para sempre. Permanece para sempre, não muda. Hoje você vê um bando de teólogos de internet, ou até mesmo aquela que era a rainha dos baixinhos, agora ela virou teólogo, ao ponto de falar que a Bíblia tem que ser mudada. Mas a Bíblia mesmo diz, ela é para sempre, ela não precisa ser mudada. Permanece para sempre. Tem um testemunho de um pregador, ele é americano, o nome dele é Steve Lawson. Quando ele era mais novo, ele estudava direito. Ele disse que ele sempre aprendia as leis, gastava tempo aprendendo, mas chegava na prova, a lei tinha mudado. Até que chegou um certo ponto, ele ficou pensando, para que eu vou estudar algo que está sempre mudando, se eu posso estudar a palavra de Deus, que nunca muda? A sociedade muda, mas a palavra de Deus não muda. Pode falar quem for, influência que for, artista que for, a Bíblia não muda. A Bíblia permanece há anos. Agora vem uma cambada de gente que não sabe não tem nenhum padrão de conduta que sirva para nós, quer falar que a nossa Bíblia precisa ser mudada. Ela mesmo testemunha que ela permanece para sempre. E ele diz assim: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Verdadeiros são confiáveis. Podemos confiar na palavra do Senhor. Justo é a Bíblia toda. Ele está dizendo que a Bíblia toda é justa. E quando diz no versículo 9, o temor do Senhor é uma analogia à palavra de Deus. Qualquer igreja que você entre e que a Bíblia não é o centro, lá não há o temor de Deus. Mas numa igreja que você entre e a Bíblia é o centro, você está respirando, você está entrando num lugar, numa atmosfera onde há o temor de Deus. Quer saber onde tem o temor de Deus? Veja se nessa igreja prega a palavra. Esse é o temor de Deus, é pregar a palavra. São todos igualmente justos. No versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Possamos guardar os mandamentos e praticá-los assim como Jesus praticou. E lembrando que todos os mandamentos do Senhor se resumem em amar o próximo. Como diz em Mateus 5, 43 e 44. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A igreja anda de contramão com o mundo. Se o mundo prega A igreja vai pregar B. Sempre foi assim e sempre vai ser. Que nós possamos guardar os mandamentos do Senhor e ensinar também a nossos filhos, a nova geração, porque a palavra do Senhor permanece para sempre e que também ela permaneça em nossos corações. Lembre-se que não só venhamos dominar a palavra, mas que a palavra do Senhor nos domine. Amém?